Salve, salve Maria Santíssima! Aqui é a Amanda Barroso e hoje é dia 11 de março de 2021. Nós iremos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao 23. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, que tudo que o Senhor vier falar ao nosso coração transpasse como espada de dois gumes e não saia sem fazer um efeito, Senhor, para que nós possamos testemunhar a nossa fé de que o Senhor tudo pode na nossa vida. Obrigada, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é Beelzebu que eu expulso os demônios. Que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É muito interessante essa passagem, porque ela nos dá várias exortações. Em um primeiro momento, Jesus ele expulsa um demônio que era mudo. Então, se a gente for levar para a nossa vida prática, né, o que a gente vivencia, muitas vezes o mudo é aquela pessoa que está paralisada. Como assim? Muitas vezes é aquela pessoa que ela abre mão de lutar, que ela prefere se omitir, que ela deixa de fazer aquilo que tem que ser feito, de agradar a Deus, né? São várias formas que nós podemos figurar esse mudo. Pode ser pelo excesso de ação ou pelo excesso de omissão, mas por detrás delas sempre há a desobediência. E isso acontece por quê? Porque muitas vezes nós, ainda que ouçamos a voz de Deus, nós ignoramos os seus comandos. Talvez isso ocorra por várias tentativas que não deram certo, mas às vezes é porque não quer tentar mesmo. Às vezes a gente prefere ficar na nossa zona de conforto, ou seja, não vou sofrer, não quero sofrer, e para mim, ainda que não esteja bom, aqui tá tudo bem. Então, nesse momento,
quando Deus nos manda esse comando, se nós não obedecemos, nós vivenciamos essa figuração da pessoa muda. E ninguém sabe o que o mudo quer falar. Mas olha bem, há uma grande diferença da pessoa muda para o silêncio da espera em Deus. Maria, ela nos ensinou por meio da obediência que silenciar é uma forma de adorar a Deus e de esperar que Deus nos mostre o caminho que devemos prosseguir. E em nenhum momento Maria se comportou como essa pessoa muda, mas pelo contrário, ela estava sempre confiante de que a promessa de Deus iria se cumprir. Então, ela permaneceu vigilante, em oração. No segundo parágrafo, vem nos dizer que outros, para tentar Jesus, pediam sinais. Mas qual o sinal maior senão a morte na cruz? Nós, como os cristãos, nós sabemos que o maior sinal de amor que Deus nos deu foi a morte do seu próprio Filho na cruz, por nossos pecados. Então, não é que devemos esperar outros sinais, porque o sinal é a própria presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós nunca estamos distantes do Espírito Santo. Nós temos a oportunidade de clamar o Espírito Santo para que ele possa nos acompanhar onde nós formos. Mas, muitas vezes, nós não o procuramos. Então, é quando nós buscamos sinais, milagres, prodígios, quando, na verdade, nós mesmos somos um milagre. A nossa vida é um milagre de Deus. O dom da vida, ele deveria ser o suficiente para a gente agradecer. Que bom que hoje eu tenho saúde, que eu tenho uma casa para morar, que eu tenho uma família e que ainda que a minha saúde não esteja 100%, mas que eu continuo. Mas se minha saúde está 100%, obrigada, Senhor. Talvez nós devamos substituir nossos pedidos, mas pelo agradecimentos. Agradecer mais, honrar mais a confiança que Deus deposita na nossa vida. E aí vem dizer que no último parágrafo que um reino dividido, ele destrói a si mesmo. Então, quando você deixa de agradecer e você reclama, quando você resmunga, quando você apenas olha a parte negativa das situações que acontecem na sua vida, você deixa de reconhecer o poder de Deus. Talvez seja preciso acontecer determinadas situações para que Deus possa te educar. E a mim também, para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores, cristãos mais firmes, mais convictos, mas fiéis. E essa fidelidade a Deus nos permite avançar cada vez mais na fé. Se nós nos mantemos unidos à vontade de Deus,
o nosso reino não será destruído. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. E se Ele te confiou essa missão, é porque Ele está te capacitando para lidar com ela. Talvez o seu medo seja de falhar. Mas o que Deus vem dizer para nós hoje é que, ainda que eu falhe, Ele não vai desistir de mim. Porque Ele tudo pode. E a força que nós precisamos para continuar é permanecer em Deus, vigilantes em oração. E durante essa meditação me veio a palavra de Tessalonicenses 1, capítulo 5. Vou ler um trechinho para vocês. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É essa mensagem que Deus tem para nós hoje. Que nós possamos continuar firmes e vigilantes em oração. Eu desejo a você uma excelente quinta-feira, que você possa enxergar com os olhos da fé. Fique com Deus, com Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima!